Tudo bom, pessoal? Estamos aqui no mais um Se Liga no Gordo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho com a psicóloga Grace, onde nós vamos principalmente conversar sobre o pós-pandemia, as consequências desse pós-pandemia, tá? E o que isso pode acarretar na saúde física e mental das pessoas e quais as suas principais consequências, o que pode vir a acontecer após esse ciclo aí da nossa pandemia, tá? Semana que vem nós vamos conversar com o jornalista W. Pires sobre a influência da mídia, principalmente na sociedade atual. O que a mídia pode influenciar, trazer e, vamos dizer assim, nos apresentar. E na próxima quarta daí, nós vamos falar com o músico, conversar, tocar uma música aí com o nosso músico amigo, tá? O João Vitor, aonde nós vamos conversar um pouquinho sobre a utilização de músicas em redações, tá? Todos os nossos vídeos ficam guardados no canal Professor Fabiano Machado, tá? E lá vocês podem consultar, vocês podem ter essa situação aí para verificar esses nossos temas. Boa noite, Grace, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Fabiano, e você? Tudo bem, estou um pouco gripado aí, peguei uma gripe, dor de garganta, mas não é Covid. Não é Covid. É mais por causa mesmo dessas mudanças de temperatura, a gente trabalha muito, né? Porque acaba a garganta ficando irritada, tudo. Estava conversando com eles aí, falando um pouco da programação agora do mês de agosto, nós vamos conversar com o jornalista do Diário de Santa Maria, o W. Pires, falar um pouquinho sobre a influência da mídia, né, das pessoas. E vamos conversar também com o músico, o João Vitor, sobre a utilização das músicas também em textos, em redações, né? Isso aí é interessante. E falando que o nosso papo de hoje é o pós-pandemia, uma visão mais, vamos dizer assim, de uma especialista na área, né? Porque a gente vê muito aí o pessoal apavorado agora, né? Eu tenho alguns amigos, professores, que, assim, ó, eu vejo assim, a conversa com eles pela internet, aquela pessoa apavorada com essa doença, com o que pode acontecer, com o que vai vir, parece um pânico, assim, uma histeria. E aquela coisa, e o que vai sobrar depois, o que vai ficar. Isso aí eu queria conversar um pouco contigo, o que pode ser feito, como é que a pessoa pode relaxar para isso aí, porque esse meu projeto do Se Liga no Gordo é um projeto para falar com pessoas especialistas da área. Sim. E orientar, né? Tipo, ter uma orientação. Nós conversamos aqui com o Dr. Guimarães, lá de Brasília, que é um médico, falou sobre doação de órgãos. Sábado agora nós fizemos uma edição especial onde nós conversamos sobre cybercrimes, com 2 advogados, falando sobre isso aí. E futuramente nós vamos fazer uma live falando sobre o ECA, porque muita gente fala sobre a redução da maioridade penal, que tem que reduzir, que tem que punir mais. E esses advogados me disseram, não precisa, é só cumprir o que fala o ECA e as outras legislações e vai estar ali, vai estar sendo cumprido. Sim. Então, é muita coisa. E esse pós-pandemia, o que tu pode nos trazer aí? Primeiro, tu se apresenta para a nossa galera aí, porque todo esse material que tu for falar vai ser utilizado em temas de redação. Ótimo. Então, Fabiano, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né, para a comunidade da escola, né, a Escola Militar e os demais interessados, a oportunidade de estar falando de um assunto que é tão importante e relevante, né? A gente sabe que a pandemia, Covid, vai ser provavelmente, né,
eu acredito que quase um tema certo nos vestibulares, no Enem. Não sabemos ainda como ele vai ser abordado, né? Porque ele implica uma diversidade de possibilidades de discussões. Então, a minha ideia hoje é conversar um pouquinho com você sobre as implicações emocionais e comportamentais no presente, no momento que a gente está vivendo ainda, e né, o que fica para o depois, né? O que vamos ter em termos desses aspectos no pós-pandemia. Então, para me apresentar um pouquinho, meu nome é Grace Macuglia, eu sou psicóloga, sou formada aqui pela UFSM, eu tenho especialização na terapia na linha cognitivo-comportamental, também tenho especialização em psicologia hospitalar, eu tenho mestrado na linha de neuropsicologia e trabalho com clínica. Tenho uma clínica aqui em Santa Maria que se chama AICOG, onde eu trabalho dentro com um processo psicoterapêutico e principalmente com avaliações e reabilitação neuropsicológica. Então, a partir disso, eu queria conversar, né? Eu pensei, né, o que falar para você sobre esse tema, que com certeza vai ser alvo, né, das provas, de alguma forma ou outra, né, no próximo ano, né? Agora o Enem foi adiado para o ano que vem, né, se não me engano. Janeiro. Isso. Então, com certeza ele vai aparecer nas diferentes avaliações e também escolares, né, que vão ocorrer nesse período. Então, eu quero falar da perspectiva de uma psicologia científica, né? Aqui a ideia não é predizer o futuro, né? Isso não é um trabalho da psicologia, às vezes até há algumas confusões nesse sentido. Né, o meu trabalho na psicologia é a partir das informações, né, que a gente está tendo, de algumas pesquisas que já estão chegando, das teorias que a gente já conhece, né, de outras situações próximas, semelhantes, porque nossa geração, todas as gerações do momento, ou a maioria delas, nunca passaram por uma situação semelhante. Então é tudo muito novo, recente. Então, a gente tem que buscar muito na teoria ou experiências passadas, o que pesquisas de pandemias outras, ou epidemias, no caso, né, como o comportamento das pessoas evoluiu nesse sentido. A psicologia é uma área que depende, né, que evolui junto com a sociedade. No momento que os comportamentos, os costumes, as situações vão mudando, a psicologia vai avançando nesse sentido. E quando se trata de uma pandemia, é também novo para a psicologia, né? Nós não temos ainda pesquisas que apontem quais necessariamente serão os resultados disso em termos psicológicos, porque é algo muito recente, né? Nós temos ainda um volume bem pequeno de pesquisas na área, mas eles já estão mostrando os efeitos, né, emocionais que a pandemia vem trazendo. Então, a gente sabe que, principalmente as emoções como ansiedade, depressão e estresse, são 3 situações que estão aumentando muito. Nós não temos ainda relatos muito específicos aqui no Brasil, mas já tem pesquisas que mostram lá na China, né, que foi o primeiro país a passar pela situação, pela Covid. Tem algumas pesquisas americanas, tem parcerias brasileiras já com outros países que estão em processo de análise, mas todos eles já identificaram um volume enorme e crescente de alterações emocionais, né, como essas 3 que eu falei para vocês, principalmente o estresse e a ansiedade. Então, é neles que a gente tem que focar nesse momento e tomar cuidado para evitar que isso, né, se configure um transtorno mental. A gente sabe que ansiedade e estresse são emoções que fazem parte da nossa vida, elas são emoções naturais. A ideia não é eliminar estas emoções, a ideia é manter elas sob controle. E a gente tem que aprender nesse momento a lidar com essas emoções, porque eu escutei uma frase se não me engano, é da Marilda Lippe, que é uma grande pesquisadora brasileira sobre estresse. E ela falou que, né, perguntaram para ela o que fica depois da pandemia, uma pergunta que a gente está se fazendo, né? O que fica depois da pandemia é o transtorno mental. É como emocionalmente fomos ou não afetados por esse processo.
e alguns vão ser mais ou menos afetados, depende também da vulnerabilidade de cada um. Eu acredito que um percentual, né, que eu acredito que estão aqui nos ouvindo, nos vendo nesse momento, sejam de adolescentes e jovens que estão aí se preparando para as provas de Enem e vestibular. E esse grupo, eu acho que é um grupo que é bastante afetado. Eu acredito que esse grupo, particularmente, vai apresentar as mudanças mais importantes em relação ao pós-pandemia. Então, como a gente sabe, essas emoções, a gente vai ter que aprender a regular, a gerenciar elas, né? A palavra, o termo certo é regulação das emoções. E como que a gente faz isso, né? O processo de regulação das emoções parte do autoconhecimento. Eu não posso regular uma emoção que eu nem sei se eu estou tendo. E acredito que a ansiedade é uma emoção que esteja à flor da pele dos mais jovens, adolescentes, adultos jovens, porque a gente vê características dessa geração que eles talvez não desenvolveram tão plenamente. Por exemplo, o controle a intolerância à tolerância à frustração, como lidar com incertezas, como lidar com a ociosidade, inclusive, né? Porque são todas novas situações que a gente está tendo que aprender, todos nós. Mas eu acredito que uma parcela mais jovem talvez tenha um pouco mais de dificuldade de lidar com isso. Então, a gente vem de uma sociedade, né, que é muito imediatista, tudo acontece para ontem, a gente consegue acesso rápido às informações, as coisas mudam rapidamente, a gente consegue, né, aquilo que quer obter com mais facilidade. E então, a gente, de repente, vem uma situação como a pandemia, o Covid, que requer de nós mudanças radicais. Todos os nossos planos para 2020 mudaram, né? A gente vê nas redes sociais as pessoas falando, cancelem 2020, né? Ou já vi, tipo, esse ano não, eu me recuso a fazer aniversário porque eu não vivi. Então, os nossos planos para o ano foram todos cancelados ou adiados. E isso requer a gente trabalhar com a frustração, né? Com a frustração de ter que aceitar essa mudança. Então, um primeiro passo para a aceitação é a gente reconhecer que não temos controle de tudo. Quando nós planejamos coisas para a nossa vida, os planos são importantes, né? Eles são até necessários, né? Uma vida sem planos é uma vida geralmente desorganizada. A questão não é o planejar, o problema é o nosso apego ao planejamento. Quando a gente faz planos, não é o nosso cérebro, inclusive, falando em termos neuropsicológicos, ele espera que esses planos sejam contemplados, que a gente alcance esses objetivos. E a pandemia veio e puxou, né, de nós um tapete, puxou nosso tapete de repente. E a gente está num momento que precisa repensar tudo. Então, precisamos lidar com a frustração de não conseguir lidar, né, botar em prática tudo o que desejamos, tendo que repensar como fazer aquilo que para nós era óbvio, era a nossa rotina. A gente está tendo que se reinventar, e isso então exige readaptação, exige flexibilidade, e a gente está precisando aprender a lidar com o incerto, porque ninguém lá em janeiro desse ano, quando a gente, né, passa a virada do ano, que a gente faz uma listinha de coisas que vamos fazer, né? Como é que é a listinha das novas... Desejos. Os desejos, as novas atribuições ou desejos que queremos alcançar. Ninguém planejou que em março nós iríamos parar tudo, né? Ninguém pensou nisso. Acho que ninguém, inclusive, previu isso, né? Mesmo sempre tem as previsões do início do ano. Ninguém previu isso, né? A gente já ouvia falar lá na China que as coisas como estavam, mas mesmo assim a gente evitava pensar ou até acreditar que isso chegaria até nós, mas principalmente da forma como chegou. E aí a gente teve que repensar tudo, né? Pessoas tiveram que adiar casamentos, festas de 15 anos, formaturas, provas de vestibular, o trabalho, a escola, tudo mudou de repente. Então, um dos pontos que eu acho que eu saliento aqui nessa fala é justamente
pensar como a incerteza, como nós não temos controle de muita coisa, né? Nós temos uma ilusão de controle. A gente acha que planejando vai dar certo, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande que nós, se aprendermos a lidar com isso, levamos para o pós-pandemia. Aprender a lidar com o incerto, aprender a lidar com a frustração. Não quer dizer porque eu pensei que vai ser de um jeito, que eu planejei que tal coisa vai acontecer, que ela realmente vai ser assim. Então, a gente tem que aprender a lidar com o inesperado. E isso requer flexibilidade, né? Tem um termo bem interessante, que é um termo que é adotado da engenharia, que se chama resiliência. Né? O que é ser resiliente? A resiliência vem de estudos de materiais, onde eles são colocados, submetidos a uma pressão imensa, e o objetivo é saber o quanto que aquele material resiste sem ser deformado. Isso é resiliência, a capacidade de resistir, né, às pressões sem uma deformação. Quando a gente traz isso para nós humanos, a ideia é o quanto a gente resiste, né, a essas mudanças, aos inesperados, né, aos acontecimentos da vida, sem que a gente necessariamente adoeça. E é isso que nós todos estamos agora sendo convocados a fazer, né? Como que a gente está dando conta dessa nova situação sem que necessariamente adoeçamos com isso, né? E eu não estou nem falando de pegar o vírus, né? Eu estou falando de um adoecimento aqui mental, emocional. E então a ideia é como a gente faz para não adoecer, para ser flexível. E aí a gente vê que tem algumas pessoas que estão tentando seguir tudo como eram antes, né? Ou eu faço como eu planejei, ou eu não faço. Isso mostra uma total inflexibilidade, né? A pessoa está perseverando, insistindo em se comportar e funcionar de uma mesma maneira, ela não está conseguindo se adaptar. E é isso que a gente precisa. Como fazer isso? Primeiro é aceitando que a gente não tem controle da situação, que nós não temos o que fazer, né? Uma pandemia, ela traz para a gente, né, a dificuldade de qualquer ação, né? Nós podemos fazer algumas coisas, sim, em termos de contágio, né, cuidados e tal, mas em termos maiores, a gente não tem muitos recursos, né? Nos cabe esperar até mesmo as atitudes governamentais, né? O que está sendo feito e colocando em prática, a seguir as recomendações que são nos orientadas, especialmente pela ciência, mas não temos muito mais do que fazer a não ser aguardar, né? Né, a pandemia passe, ou principalmente aqui está todo mundo apostando hoje na questão da vacina, né? Todo dia todo mundo está de olho no jornal para saber qual vacina vai ser liberada primeiro, quando que a gente vai ter acesso, porque a gente sabe que é o melhor caminho para que a gente volte à normalidade. E aí entra essa outra questão, que é o que é normal, né? Muitas pessoas estão falando que o que era normal antes da pandemia é justamente o que não deve mais continuar. E então aí, o que é isso que não deve mais continuar? Então, é a necessidade de a gente aprender a ser mais flexível, né? Aceitar mais mudanças, conseguir se adaptar às exigências que vão acontecendo com a nossa vida e abrir mão de planos e desejos em função da realidade, do que ela está impondo. Então, aí cabe também uma reflexão sobre qual é o preparo que nós, como pais, professores, educadores e escolas como um todo, ela tem, né, na formação das pessoas, na formação dos seus alunos, na formação das novas gerações. E um desses papéis é justamente instigar a necessidade de ser flexível, de mudar, de se adaptar, de conseguir ir, né, ir nadando conforme a maré, conforme a onda. E hoje nós temos uma onda que tá, né, ela vem com uma força enorme e nós precisamos repensar as nossas atitudes. E a gente precisa, então, para isso, aprender a aceitar que não está tudo bem, tá? Uma das coisas importantes em termos de emoção é isso. Nós precisamos
aceitar que não estamos tão bem assim, né? Cada um de nós está sendo um pouquinho afetado. Alguns estão mais ansiosos, outros estão mais tristes, alguns estão mais apáticos e desmotivados, outras pessoas partem para a negação, inclusive, da realidade da situação, mas de uma forma ou outra a gente está sendo afetado. E a gente precisa se conectar com essas emoções. Como que eu posso regular emoções sem saber o que eu estou sentindo? E para isso, esse momento mais ocioso da nossa vida é super importante. É eu parar para me conectar com o meu presente. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Né? Como está meu corpo? Que emoções são essas que eu estou sentindo nesse momento? E nomear essas emoções. Isso não é uma coisa tão simples e fácil como parece. Apesar de nós sermos emocionais muito mais cedo do que seres pensantes, nós vamos nos desconectando ao longo da vida das emoções. E a gente precisa fazer uma reconexão com isso. E esse momento da pandemia é super oportuno. É um momento que a gente precisa curtir a ociosidade, é aprender a ter tempo livre. É uma coisa que a nossa sociedade estava abdicando, né? Aquela pressão por sermos sempre produtivos, sempre temos que dar conta das coisas. Logo que a pandemia chegou aqui no Brasil, que ali em março que a gente parou, eu vi uma necessidade, né, até mesmo minha própria, de pessoas que eu conheço e de pacientes, de tentar, né, ser produtivos. O que eu vou fazer com esse tempo? As pessoas começaram a fazer 1000 cursos, inventar coisas novas, eu vou desenvolver novas habilidades, eu vou ler 200 livros que eu não lia toda a minha vida. E agora as pessoas estão vendo que elas estavam tentando substituir aquele tempo ocupado com trabalho, com estudo, substituir com outras atividades. E não é esse o caminho. Nós precisamos, né, da produtividade, mas a sociedade precisa ter mais tempo de ociosidade. Tem uma expressão italiana que eles usam que é dolce far niente. O que essa expressão quer dizer? É o prazer de não fazer nada. E a gente precisa redescobrir isso. Parar e não fazer nada. Momentos que a gente não faz nada são momentos de conexão com a gente mesmo. É um momento de a gente se conectar com as emoções e assim poder regular elas. Esses momentos também são momentos importantes para o desenvolvimento da criatividade. Nós precisamos retomar também o nosso potencial criativo, né? A gente acaba muito reproduzindo modelos já prontos e temos pouco espaço para pensar, para criar. Momentos de crise, eles são importantes para criar, mas a gente precisa ter tempo para pensar. E agora a pandemia nos obrigou a ter esse tempo. Ela nos, né, obrigou a ficar parado e pensar. Então eu acho que um dos ganhos que nós teremos no pós-pandemia, né, e eu espero que isso se mantenha, é justamente isso. Aumentar o potencial criativo, já que a gente está sendo obrigado a parar e repensar a vida e ver que momentos de lazer, momentos de estar mais com a família, momentos não produtivos, eles são tão significativos quanto, né, todo o outro tempo que a gente tem aprendendo, estudando, trabalhando. Então a gente precisa se reconectar com isso. E essa parada, né, forçada que todos nós estamos tendo que fazer, né, e alguns em maior, outros em menor medida, ela nos propiciou esse tempo, é reconectar com essa necessidade de ficar conectado conosco, né? E isso não é um processo fácil, Fabiano, porque a gente ficar com a gente mesmo não é um processo fácil. As pessoas começam a dizer, nossa, como é difícil ficar com os meus próprios pensamentos. Porque aí você vai começar a descobrir coisas que talvez nem sempre são agradáveis, mas necessárias de serem ouvidas. E a gente precisa... Eu vejo muito assim, ó, essa pandemia, ela me trouxe muitas vantagens. Vantagens eu digo no seguinte, como tu já acompanha nós há algum tempo, tu sabe que eu brinco que é vida louca, né? A gente não para, tá sempre girando. Então, nós tivemos que dar uma freada, como tu falou, se auto-reinventar. Como eu já tinha muita coisa na internet, aulas, para mim eu achei muito legal porque eu consegui refazer várias aulas que eu queria.
eu consegui trazer projetos como esse que eu queria, porque aumentou o tempo. Tipo, comigo mesmo, não, agora eu consigo Uhum. outras coisas. Mas a gente vê que muita gente não conseguiu fazer isso. Que começou aquela coisa, eu tenho medo, não vou aqui, eu não vou ali. Eu evito sair o máximo possível. Mas o que aí a Liliane que é a nossa faz tudo. Mas mas o que acontece? Tem gente que não que simplesmente não sai de casa, que Sim, está sempre dentro de casa, que tem aquele medo. O que, que pode acontecer? Isso aí, como tu falou, nós não tínhamos visto há muito tempo. Isso aí são coisas assim, ó. Eu acho que a última vez que teve uma pandemia assim dessa proporção foi a gripe espanhola, eu acho, espanhola. no início do século. Depois nós tivemos o H1N1, mas não foi essa loucura toda populacional. Isso aí vai mexendo com a pessoa. Mas tu falou uma coisa muito certa. Muita gente deixou aniversário, casamento, de comemorar essas situações. Não pode. Mesmo que seja à distância, nós temos que reavivar isso aí. E os amigos estão aí. Agora, dia 31, tem um amigo que já convidou que vai ter uma despedida dele, vai ser feito uma despedida online dele. Então, as pessoas têm que se sentirem acolhidas dessa forma. E Sim. não pode haver um distanciamento, né? O distanciamento tem que ser um distanciamento social, né? Pelos cuidados que a gente precisa E ter com a, não com a, com a doença. E nós temos então hoje os recursos que a tecnologia nos permitem, né? Então a gente tem que usufruir desses recursos. O distanciamento não pode ser um distanciamento psicológico, né, emocional, pessoal. É um distanciamento que a gente necessita pela proteção da saúde. Mas a gente precisa e pode continuar tendo esse contato, esse acesso por outras formas, né? Como você falou, as festas, as despedidas, elas são necessárias, elas são ritos de passagem, são momentos que marcam a vida da gente, né? E eles indicam fins de etapas e inícios de outras etapas. Então a gente tem que tentar, e aí entra a questão da flexibilidade, se reinventar, descobrir como fazer de uma forma que não é, né, está longe da ideal, a gente sabe, mas dentro daquilo que é possível, dos recursos que a gente tem, utilizar esses recursos, né? Esse é o grande trunfo da adaptação, é saber utilizar da melhor maneira os recursos que a gente tem. E aí entra a criatividade. E a gente só consegue ser criativo se tem tempo livre para pensar, né? Então a importância de a gente parar para conseguir repensar. Bom, se não, né, se eu não posso fazer a minha festa, a minha despedida como eu gostaria, que outra forma eu posso fazer isso, né, com meus amigos? Isso vai ser uma forma, isso são maneiras de a gente se reorganizar, né, se adaptar, né? Toda situação de crise, ela exige adaptação. E para que a gente se adapte, uma outra coisa importante é a aceitação. Aceitar não é se resignar. Eu aceito, né? Eu me coloco, né? Como é que eu vou dizer? Me submeto ao que está acontecendo. Não é nada disso. A aceitação é aquele processo onde eu sei que eu não tenho muito o que fazer ou nada a fazer e como eu posso então tirar o melhor proveito da situação. É fazer do limão uma limonada, mais ou menos isso. Né? Não posso fazer a minha festa de despedida, mas como eu gostaria, mas eu posso fazer uma integração online. As aulas, né, uma coisa que eu acho que é um grande ponto importante, né, que eu acho que dá para ver agora qual, né, o verdadeiro, né, a importância do professor, né, da presença do professor. Os alunos hoje estão tendo aulas online, virtuais, videoaulas, que está sendo uma maneira de conseguir dar conta, né, da roda continuar girando, mas todo mundo está vendo que tem limitações, né, que não é a mesma coisa que a presença. Então, ela também, essa situação está mostrando também que a tecnologia tem os seus trunfos, eles trazem benefícios para a gente conseguir gerenciar melhor o que está acontecendo agora, mas também tem suas limitações. E onde entra isso, né? Que
embora a tecnologia facilite a vida, ela não substitui a presença humana. Né? Então, ela não substitui o professor ali na minha frente, ela não substitui o abraço, né, do meu familiar, que eu não posso estar em contato. Então, a gente está usando um subterfúgio para se adaptar à situação, que felizmente a gente sabe que é temporária. Né? Então a gente sabe que logo mais ali à frente vai ter uma vacina e que todos retornaremos à vida, né? Mas ela é interessante para a gente repensar isso. Interações sociais que estavam, né, interações principalmente familiares, né, que estavam muito perdidas. As pessoas puderam voltar a ter mais tempo de estar juntos um com o outro, de saber desfrutar, até mesmo de uma refeição em família, que antes era aquela coisa corrida. Então, a pandemia está fazendo com que a gente ressignifique as nossas relações, né, e reveja até mesmo, né, e um ponto que parece ser até difícil de ser dito, mas que a gente repensa aquelas relações que não nos fazem falta ou que são tóxicas, né? Aquelas pessoas em que é melhor estar afastado, pessoas que é melhor a gente não ter um convívio. Eu vi um resultado de uma pesquisa na China que aumentou, no pós-pandemia, aumentou muito o número de divórcios. E é uma perspectiva que se tem aqui para o país também depois, né? Porque as pessoas estão tendo que repensar as suas relações, né? Sejam elas amorosas, familiares, as amizades. A gente está vendo agora quem são as pessoas que realmente se importam, né, conosco, né, com quem a gente tem vontade de estar perto e sente saudade, quem que não faz nenhuma falta na minha vida ou até estava me fazendo mal. Então, esse é um outro ganho da pandemia, né? Ressignificar as nossas relações. Nós vivemos num mundo onde as redes sociais, elas levaram as novas gerações a quase uma necessidade de ter uma quantidade de amigos, né, virtuais, comparação de quantos amigos ou seguidores você tem na tua rede social. Isso é completamente irrelevante e a gente vê agora numa situação como essa. Quem realmente é importante para a gente nessa situação? Quem está do meu lado? Quem se preocupa comigo? Com quem eu me preocupo? Então, essa situação mostrou para a gente como a gente estava equivocado em relação a muitas das nossas relações, né, sociais. Eu acho que isso faz com que a gente estreite relações e também, ao mesmo tempo, se afaste ou, né, diminua esse interesse por esse volume de relações que, na verdade, não são significativas, né? São relações virtuais, relações que eu nunca vou ter, na verdade, nunca vou estreitar, na verdade, na minha vida. Então, eu escuto isso, inclusive, dos meus pacientes, eles falando assim, tipo, agora, amigos que fazia muito tempo que eu não falava, quando começou essa situação, começaram a me ligar, eu comecei a ligar para eles para saber como é que estavam. E aí desperta na gente, né, esse contato com quem realmente é significativo. E as redes sociais, elas trazem, né, às vezes, muitas vezes, essa ilusão, né, de termos muitos relacionamentos. Na verdade, a maioria deles são relacionamentos muito superficiais. E a gente vê também assim, ó, que as amizades, assim, como tu falou, foram colocadas à prova agora. Exatamente. Não é aquela... Quem é que entra em contato, quem é que liga, quem é que conversa. Uhum. Então, isso aí foi uma situação bem interessante. Muitas pessoas até que a gente não tinha muito contato antes, começou a ter mais contato agora. Porque Exatamente. atividade, trabalho, algumas outras situações que precisavam ser colocadas, tipo assim, para ser alinhavadas no serviço, teve um contato maior. E realmente ali tu vê quem é que realmente se preocupa contigo ou não. Porque muitas pessoas, desde que começou em março, tu vê assim, ó, que não entra nenhum contato para dizer, como é que tu tá bem, a família tá bem, precisa de alguma coisa. Já tem outras pessoas que não, que ligam, tu tá bem, precisa de algo, tá precisando. Então, isso aí coloca, vamos dizer assim, alinhava melhor as amizades. Sim. E como tu disse, as amizades em rede social não são bem amizades, né? Tu tem seus interesses ali, vamos dizer assim,
a minha rede social do Facebook, que é alunos principalmente, eu tenho em torno de uns 3.000 alunos ali. Aí tu vê o seguinte, amigos são São pouquíssimos. poucos. Daí tem mais aquele pessoal ali que tem o interesse do estudo. Comercial, né? Eu seguir, eu Uhum. ver uma. Então, tu tem essa diferenciação e pode ser bem, bem exemplificado, como tu falou, né? E o que que tu pode me falar sobre essa situação dos jovens, principalmente, e como é que eu posso te explicar? Esses nossos alunos do terceiro ano, que é o nosso foco em si, que estão passando, acho que, pelo pior momento, porque eles têm o Enem, eles têm que decidir a sua carreira, eles Uhum. têm que saber o que, que eles vão fazer, eles não estão tendo aquele professor, vamos dizer assim, presencial, e sim um professor virtual. Eu converso muito com eles pela internet, muitas vezes a aula nem é para dar aula, é mais para bater papo e conversar com eles, porque a gente vê que eles se sentem meio perdidos ainda. Uhum. Eles não sabem o que, que eles vão fazer, eles estavam muito preocupados com a prova do com a mudança da alteração, né, da prova do Enem. Professor, e se ela for para maio, aí quebra com nós, porque daí nós temos que ficar até maio, não vamos conseguir entrar no primeiro semestre da faculdade, e aí eu vou perder. Aí, como foi em janeiro, foi o meio termo, aí eu conversei com eles, então, ó, dos males o menor. Aí eles, não, tudo bem, mas eles ficam naquela preocupação, o que que eles estão perdendo, mas não sei o que, eu estou perdendo. Vocês não estão perdendo. Porque assim, ó, a nossa plataforma de estudo é muito boa. Dá esse apoio muito grande para ele. Em compensação, eu tenho alunos de colégios públicos que estão sem plataforma nenhuma. Sim. O que que pensa, o que que vem na cabeça desses jovens? Imagina, um vão ter um preparo ainda e outros que não têm nada. Toda essa parte emocional deles, o que que tu pode. Eu acho que a primeira questão, eu acho que é importante justamente o que você está falando, eles mencionam a ideia de estarem perdendo, né? Primeira coisa que todo mundo tem que pensar é que essa situação, ela está acontecendo para todo mundo, né? Todos nós estamos adiando planos, sonhos ou realizações. O Enem não vai ser cancelado, ele foi adiado. Então, isso, por outro lado, traz uma vantagem maior para esses alunos, que é tempo para se preparar, seja do ponto de vista, né, da aprendizagem, do estudo, enfim, como se preparar emocionalmente para essa etapa, né? O Enem, como eu falo para muitos pacientes, né, que estão nessa fase, ele é eu digo assim, não sei exatamente qual é o percentual, mas 50% estudo, 50% preparo emocional. Muitas pessoas têm, né, um preparo imenso, vêm de escolas excelentes, têm condições de, né, de passar dentro das áreas que escolhem e acabam tendo um mau desempenho por questões emocionais. Então, uma coisa que eu digo é, cuidem dos seus estudos, se dediquem, né? Tem que estar lá, tem que sentar, tem que estudar, mas tem que cuidar do aspecto emocional. Então, a ideia de estar perdendo tempo, isso demonstra ansiedade, né? Então, é um reflexo de uma ansiedade dessa pessoa, das pessoas que estão vivenciando essa etapa. Não é uma perda de tempo adiar, né? Se começar as aulas em maio do ano que vem, não é perda de tempo. Vocês são muito jovens, né? Vocês têm muito pela frente. Então, o tempo, por isso que era isso que eu estava falando antes, a questão da ociosidade, né? A gente tem que começar a olhar o tempo como necessário para que a gente se prepare, para que a gente se organize, para que a gente se repense os nossos planos. Então, tem que aceitar o tempo como algo aliado e não como né, um inimigo a ser vencido. Não tem como mudar isso, né? Esse tempo vai ser necessário para que a situação se reorganize, né, em termos da pandemia, mas é um tempo que vocês vão ter a mais para estudar um pouquinho mais, para se preparar emocionalmente. Então,
Quando eu penso que o tempo é ruim, que eu vou perder tempo, né? Eu imagino uma pessoa de 97 anos falando isso para mim, né? Porque se ela não faz a prova em outubro, ela talvez não vá estar viva para fazer a prova em janeiro ou em maio. Então, olha só como é que vocês estão pensando, né? A ideia de tempo, né? Vocês são muito jovens, 17, 18 anos. Esse tempo também é importante para vocês pensarem a carreira, né? Porque vocês estão imersos, né, em ter que dar conta de um terceiro ano, de ter que dar conta de uma prova que é desafiadora, uma prova longa, que, né, vocês têm que conciliar ali conhecimentos de 3 anos inteiros. Vocês têm que dar conta dos aspectos emocionais e ainda da escolha profissional, né? Essa escolha profissional, ela parte de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para saber quais são as minhas habilidades, meus interesses, como eu me penso trabalhando, que tipo de atividades me chamam a atenção, e isso precisa de tempo, né? Autoconhecimento necessita tempo. Então, olha só a oportunidade que vocês estão tendo, né? Que outras pessoas em outros anos não tiveram, que é de conseguir pensar um pouquinho melhor a sua escolha, né? Vocês vão poder escolher melhor lá quando chegar em janeiro ou não, depois quando sai a nota, né? Se pensar melhor qual o curso que é a melhor escolha para vocês. Então, usem esse tempo a favor de vocês, é pensar ele de forma produtiva, no sentido não só de estudar mais, mas na prova, no sistema produtivo de autoconhecimento. Aproveitem esse tempo para conhecer melhor as profissões, para conversar com pessoas que trabalham nas áreas que vocês têm algum interesse, para saber como é a prática e o cotidiano dessas atividades. É uma maneira de vocês terem maior certeza das escolhas. Mas essas escolhas, vocês têm que encarar também como a possibilidade delas não serem já certezas, né? Eu já ouço muitos pais falarem assim, que é uma escolha para toda a vida. A profissão, né, geralmente vai ser uma escolha para toda a vida, mas nada impede que vocês façam uma escolha que vocês venham a mudar de ideia depois. Então não tem problema se a escolha não for a melhor, não for a acertada. Vocês vão ter a oportunidade, a possibilidade de repensar, replanejar, né? E aí entra aquela questão da flexibilidade que eu estava falando antes. Se não tá legal, eu aceitar que não tá bom e partir então para como eu vou melhorar isso? O que eu vou fazer para mudar? Eu só posso mudar alguma coisa se eu aceito que ela não está bem. Então eu preciso primeiro aceitar que talvez eu não tenha feito uma boa escolha para que depois eu possa fazer um novo planejamento, né? Eu não mudo um plano se eu acho que as coisas estão bem. Então, uma das coisas que faz parte da escolha, né, de carreira é saber que talvez eu não vá acertar na primeira vez. Que se eu errar nessa escolha, eu posso repensar nela depois, né? Eu sou aqui a prova viva disso, né? Eu, antes de fazer psicologia, fiz veterinária, tá? Eu fiz quase 2 semestres de veterinária, né? O que tem a ver com a psicologia? Muito pouco, né? Então, quer dizer que a gente, às vezes, vai precisar errar, inclusive, para poder escolher melhor. E tudo bem errar, gente. Tudo bem não tá bem também, né? Então, tudo bem a gente estar ansioso nesse momento, né? Especialmente as pessoas que estão aí se preparando para o Enem. Tudo bem estar ansioso. A gente brigar com a ansiedade não resolve coisa alguma. A gente tem que aceitar a ansiedade para conseguir controlar ela. Então, isso faz parte, é um processo mesmo difícil, mas eu acho que é isso aí. Tem que pegar e, né, utilizar o momento extra não como perda de tempo, mas como possibilidade de investir mais em autoconhecimento e também em mais estudo, né, para conseguir superar essa etapa que é tão difícil, né, para todos vocês. E hoje em dia a gente vê assim o jovem, ele fica muito preocupado nas escolhas dele para agradar pai e mãe. Uhum. Que meu pai quer. Muitas vezes a gente vê conversando com os alunos, é porque, sabe, como professor, eles desabafam. Muitos chegam a dizer Sim. assim, meu pai quer que eu faça medicina, mas eu quero pedagogia, eu quero psicologia. Eu quero fazer odonto, mas meu pai quer medicina. Aí tu vê aquela, vamos dizer, ele se sente
encurralado. E ele, mas como é que eu vou falar? É um sonho do meu pai. Ah, eu tive um aluno, ele já deve estar, acho que na metade da faculdade de Direito. Ele estudava comigo e os pais queriam medicina. E ele era super inteligente, fazia garoto 100%. Só que ele se encheu tanto da situação dos pais que ele passou. Ele passou, na hora de escolher, ele poderia ir para medicina. Ele preferiu ir para direito na USP em São Paulo. E foi. Está lá, realizado. Mas ele disse que ele preferiu aquilo por causa da encheção dos pais. Então, é uma situação também que coloca eles contra a parede, né? Essa situação, não, eu quero, eu quero. Tem que deixar ele lá, é como tu falou, vai para o melhor caminho lá, para ver se quer ser. E numa época de pandemia, imagina toda hora dentro de casa, porque alguém é complicado, não é? Para ti. Com certeza. E pode falar, Grace. Não, é uma situação difícil, né? Quando, né, o adolescente ele esbarra no desejo dos pais pela escolha profissional. Né? Aqui é um recado muito mais para os pais, né? A escolha profissional tem que ficar a critério da pessoa que vai seguir aquela área, né? Eu sou mãe também e a gente, como pais, antes mesmo do nosso filho nascer, a gente já tem planos e sonhos, né, para esse filho, né? Tinha uma propaganda até um tempo atrás que eu acho que era de um banco sobre poupança, né? Que os pais estavam, acho que a mulher estava grávida e os pais estavam planejando o primeiro ano, o segundo ano, a faculdade, juntar dinheiro para isso. Faz parte de nós, dos nossos anseios como pais. A gente imagina e escreve toda uma trajetória para eles que a gente desejaria que eles sigam, mas também faz parte do processo de ser filho frustrar os pais, né? Porque eles não vão fazer o que a gente quer, o que a gente deseja, né? A gente gostaria, a gente vê nos filhos a possibilidade de realizações que nós não conseguimos geralmente. Então, a gente precisa, como pais, ter a consciência de que eles não são uma continuidade do nosso projeto. Eles são um projeto novo. E eles precisam fazer as suas escolhas. E para os filhos, né, às vezes é necessário buscar um apoio de um familiar ou de um profissional para conseguir enfrentar isso dentro da família, né? Então, como a gente está vivendo, como você bem disse, essa situação de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, e essa pressão pode estar sendo bem maior. Então, eu oriento que busquem, né, que esses adolescentes, eles tentem buscar ajuda quando eles não consigam conversar diretamente sobre isso com os seus pais, né? Muitos filhos se sentem nessa pressão de ter que agradar, ter que dar conta desses anseios dos pais e acabam até se submetendo a fazer, né, seguir uma carreira, uma profissão que não tem nada a ver com as suas características. Então, o melhor é sentar e conversar e falar frente a frente, né? O que eu penso, o que eu quero para mim. Mas muitos pais, muitos filhos não vão conseguir fazer isso. E aí o caminho é buscar um profissional para que consiga intermediar essa conversa, tá, gente? Isso não é um processo longo de terapia. A gente está falando de um acompanhamento pontual para que, né, tenha uma pessoa neutra que possa fazer ali o gerenciamento dessa conversa, para que, né, ambas as partes consigam expor a sua forma de entender a situação, mas que principalmente esse jovem consiga fazer a sua escolha livre de pressões ou culpas, né, que é o que acontece geralmente. Ou até mesmo para deixar o nosso jovem mais tranquilo nessa hora, né? Claro. Porque além de ter toda essa pressão da pandemia, que nós falamos da prova, muda, ainda tem mais essa pressão, né? Mais essa pressão. Ele tem que estar mais relaxado, eu digo. Claro. Fica mais tranquilo para absorver a matéria, para estudar, para conseguir fazer tudo aquilo que ele quer. Senão ele vai ficar na pressão. E a gente vê que os pais são, vamos dizer assim, um gatilho para isso aí. Porque eu vejo pelos meus alunos. Eu já tive pais que
entraram em contato para saber qual era, por que aquele aluno tinha tirado uma nota baixa. Aí eu disse, não, eu não falo com o senhor, tem que ser através do colégio, papapá, papapá. Aí, não, mas eu quero saber porque o meu filho é isso, o meu filho é aquilo, eu tenho faculdade, ele tem que fazer. Não, para aí. Tem que saber distinguir. E numa época que todo mundo está em casa, com essa pressão, começa a aflorar outros sentimentos, né? Uhum. Começa a borbulhar certas situações que não é, então, vamos dizer assim, benéficas para eles. Eu tive um caso uma vez de um paciente que ele já vinha, estava indo para o quarto vestibular de medicina. E ele era super preparado, ele estudava muito, uma pessoa inteligente, né, com todas as condições para passar no vestibular, mas ele chegava lá, reprovava, todo ano era a mesma situação. E aí, quando ele chegou até mim, o que eu fui descobrir junto com ele é que ele não queria fazer medicina, que o desejo dele era por outra área totalmente diferente, mas que era uma pressão da mãe, né? A mãe viúva, né? O pai tinha falecido não há muito tempo, e ela projetou nesse filho a necessidade de né, para a situação, para a tristeza do luto que ela estava vivendo. E ele se sentia na obrigação de corresponder a isso, né? E então o que acontecia? Ele ia lá e não era aprovado. Na verdade, ele estava se boicotando, mas ele não conseguia enfrentar, né? Ele não conseguia enfrentar a situação. Ele só foi conseguir superar isso quando ele trouxe para terapia e, né, conseguiu falar, explicar para ela e ela entender que ele não poderia ser responsável pela retomada da alegria na vida dela, por ela ter que, de alguma forma, se sentir menos triste pela perda do marido. Então, são situações que acontecem, né, com muita frequência. Então, a gente, como pais, o que eu deixo aqui de recado é: tomem cuidado com as pressões que vocês fazem. Às vezes, elas são sutis, né? Às vezes, a pressão, muitas vezes ela não é diretamente, né, direcionada ao filho, mas elas são coisas sutis, como é só essa área que dá dinheiro, é só nessa área que tu vai ter sucesso, né, apontar áreas que a princípio trazem um status social maior. O sucesso pode estar em qualquer área, gente. E então, né, gostar do que se faz já é, né, um passo maior para se ter sucesso dentro da profissão que se quer. É, que eu comento muito assim, ó, tu tem que levantar de manhã e dizer assim, vai, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Uhum. Não aquela coisa de dizer, vai, eu vou para aquela porcaria de novo. Sim. E Aí tu mesmo fica... assim vai ser difícil, vai ter dias que tu vai acordar e vai dizer, nossa, tem que acordar cedo, que vontade de ficar um pouquinho mais em casa. Imagina se você não faz o que gosta. Sim, mas é bem complicado, né? Não faz o que gosta e ainda vem, eu vou ter que... Então, é interessante gostar daquilo, saber que é bom. Eu estou indo para um lugar bom, é o que eu escolhi. Então, é bem complicado isso aí. Grace, o nosso tempo está terminando. Te agradeço Passou muito. rápido. Passou rápido o nosso papo. Muito obrigado por nos dar a honra aqui de conversar com nós. Ajuda muito nossos alunos. Nós podemos até marcar uma outra aí para falar sobre escolha de carreira, que tu pode orientar eles muito bem. Eu vejo muita gente perdida ainda, muita gente que eu converso, daí já escolheu o que tu quer fazer. Eu não, eu vou esperar. E eles estão com uma prova próxima, né? Uhum, sim. Então isso aí é interessante. E o que eu falei para ti, o projeto não é somente ter professores, é ter profissionais de todas as áreas conversando, trazendo para eles essa visão. Porque uma psicóloga conversando, trazendo a visão dela, eles também vão ter essa visão diferente. Opa, ele pensa diferente do professor, da minha forma também é diferente. Isso aí Uhum, é interessante, essa discussão. Isso aí a gente trabalha muito com o repertório sociocultural, né, na sim. redação. Então, abre o leque para eles, mostra para eles que tem vida, além dos cadernos. Sim. Então, muito eles nessa situação. E
mostra também uma visão tua sobre o mercado de trabalho, o que eles têm que pensar, o que eles têm que saber. Então é bem interessante. Te agradeço muito mesmo essa ajuda, essa aula, porque para eles esse papo aí é fundamental. Eu que agradeço, Fabiano. Eu acho que, para fechar aqui, eu acho importante uma coisa que, pensando em mercado de trabalho, em escolha profissional, a gente sabe, né, de todos os reveses da pandemia, mas ela está trazendo um momento para a gente poder pensar em ter tempo de se conhecer, em ter tempo para lidar com frustração, em aprender a lidar com incertezas. E são todas essas características essenciais que o mercado de trabalho está precisando hoje em dia. O desenvolvimento cognitivo, ele é importante, a gente sabe disso, é inevitável, né? Vocês precisam desse conhecimento para ingressar no ensino superior, para ter uma profissão de garantias, de sucesso, mas o que a gente chama de inteligência emocional, ela é hoje fundamental, é o que o mercado de trabalho precisa hoje em dia, está sendo muito valorizado. Então, esse momento da pandemia é um momento para aprender a lidar com essas questões, para gerenciar emoções, para ter tempo criativo, né, para saber usar o tempo de uma forma adequada, inclusive nos dar tempo para conhecermos a si próprios, né? Então, usem esse momento de uma forma inteligente, vamos dizer assim. Aprendam a gerenciar e a conhecer as emoções, e isso vai trazer uma garantia de sucesso para vocês no futuro. Não, a parte cognitiva é importante, vocês já estão aí com um professor maravilhoso auxiliando vocês, mas Obrigado. também tem que gerenciar, tem que aprender a cultivar e a cuidar das emoções, né? Senão a gente não sabe depois o que fazer. Chegamos lá num cargo maravilhoso, numa chefia, e aí como é que eu faço? Como eu gerencio meus subordinados? Como eu trabalho em equipe? E esses são pontos que precisam ser desenvolvidos. E estamos tendo a oportunidade de fazer isso agora. Muito obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Fico à disposição para quando quiserem um novo bate-papo. Então tá, Tchau. tchauzinho. Tchau, bom.